Então vamos falar sobre o último modelo de explicação, que é o Integrated Gradients. Ele é, na verdade, é uma extensão do Shapley, tá? Então, o princípio desse explicador, olha, quando a gente consegue calcular o gradiente do nosso modelo, ou uma estimativa do gradiente, né? Em função de uma variável, e quando nossos atributos são contínuos, né, o fato é que, no caso do Shapley, o Shapley é baseado em teoria dos jogos, quando o jogo analisado tem atributos discretos. Quando os atributos são contínuos, o que é usado na verdade é o Allman-Shapley, que é a extensão do Shapley descrito como uma integral, ao invés daquela somatória que pega os subconjuntos, é uma integral dos gradientes de um caminho entre o ponto de interesse e o ponto de referência. Então agora aqui eu tenho um mecanismo para determinar qual é o ponto de referência que eu quero, não precisa ser a média, né? No Shapley estava fixo na média, agora não mais, agora a gente tem ponto de referência. Então, o que a gente faz aqui no caso, a gente está agregando os valores do gradiente do modelo em um caminho linear do ponto de interesse até o ponto de referência. Então, se eu estou aqui no ponto de interesse e o meu ponto de referência está aqui, ele vai traçar um caminho linear e nesse caminho linear ele vai calculando e acumulando a função do gradiente, né, da derivada parcial do nosso modelo. Tá? Então, basicamente, a fórmula é isso daqui. Então, integrated gradient de J, dado o ponto x de interesse, o ponto x' de referência e o meu modelo de predição, eu vou calcular a diferença entre o ponto de interesse e o de referência, só para a variável j, né? E multiplicado pela integral, né, de 0 a 1, vê por que é 0 a 1? Porque é do derivada parcial do meu modelo em função da variável xj, de x', que é o baseline, mais alfa vezes x menos x'. Então, aqui basicamente o que ele vai fazer é a soma do seguinte, da avaliação da derivada parcial da função em x' mais 0 vezes isso, né, ou seja, de x', vezes um pequeno incremento de d alfa, né? Aí x' mais 0,0000000000001 vezes x menos x', vezes um incremento pequeno de alfa, até que ele chegue no mais x' mais 1 vezes x menos x' vezes o incremento de alfa. 1 vezes x menos x' vai dar x' mais x menos x', que dá x. Né? Então ele avalia a derivada parcial nas extremidades e todos os pontos, né, entre esses daí. Então, uma forma ilustrativa de pensar isso para uma imagem, né? Imagina que a minha imagem de referência é uma imagem que é tudo preto. E esse é o meu ponto de interesse. Então, ele vai fazendo a somatória do gradiente, né, do modelo nesses pontos aqui intermediários, até chegar ali. Então, vamos olhar apenas no ponto de interesse, né? Aqui o que eu tenho, a derivada parcial de f, né, em relação a xj, ele é o efeito da variável no nosso modelo. Então, essa derivada aqui, ela fala qual que é o efeito naquele ponto x, dessa variável xj no meu modelo. Pensa um pouquinho, qual é a derivada do parcial do modelo linear? É o nosso coeficiente βj, né? E não é isso? O βj não é efeito da variável no modelo? Quando eu acrescento um pouquinho o valor da minha variável, o βj fala o quanto que vai impactar no modelo. Tá? No caso do linear, esse impacto é constante. No caso de outros modelos não lineares, esse efeito pode mudar de acordo com o x que eu estou avaliando. Por isso que a gente tem esse termo aqui. Quando eu multiplico pelo próprio valor xj, eu tenho qual é a contribuição para a predição. Né? Volta no modelo linear. Isso seria equivalente ao βj xj.
que é o que o nosso o Shapley usa para calcular a contribuição. E no final, o que ele faz? Ele pega essa contribuição no Shapley original e subtrai pelo quê? Pelo efeito do valor de referência, que é a média, né? Que é o beta-j vezes a média dos valores de x. Então, aqui é a mesma coisa, né? Aqui, no caso, eu estou pegando então a contribuição localizada para a predição e subtraindo, né? Só que eu não faço simplesmente uma subtração, eu vou calcular a área desse efeito ao longo desse caminho do nosso ponto x até o ponto de referência, né? Então, basicamente, o que eu tenho aqui, olha só, quando o meu x' de referência é zero, né? O que eu tenho no final é que, aproximando, né, isso aqui, o que eu tenho no final é que ele está calculando a média dos efeitos de xj ao longo do ponto de interesse até a origem, que é o x' igual a zero, né? Então, basicamente, o que eu tenho é isso aqui, ó, xj vezes a integral somente disso, porque o x' é zero, né? Que aproximadamente vai ser xj vezes a média dessas contribuições aqui, tá? Então é isso que eu tô... Veja, ó, quais são as contribuições, né? De 1 até m. Então eu estou multiplicando x por 1 sobre m, 2 sobre m, 3 sobre m, 4 sobre m, até m sobre m. M sendo um valor bem alto, vai ser uma aproximação disso aqui, né? Então, isso aqui está falando, olha, isso é o efeito acumulado até a origem, né? Que é justamente isso que a gente quer. A área que é calculada pela integral vai falar qual foi o efeito, qual foi o acúmulo do efeito dessa variável para chegar do ponto que eu estou até agora até a origem. Tá? Então, essa estimativa calculada pelo Integrated Gradients. Então, vamos pensar no modelo linear, né? Vamos dizer que eu estou calculando isso daqui. Né? O Integrated Gradient, esse f' aqui, é um modelo linear. O que é o modelo linear? A somatória de bj/xj, né? A derivada parcial disso é constante. Então, a derivada parcial disso vai dar o quê? Vai dar beta-j, né? A integral beta-j dA é beta-j vezes alfa, né? É d alfa aqui, na verdade, né? Beta-j vezes alfa mais uma constante. Quando eu fizer alfa igual a 1 menos quando eu fizer alfa igual a 0, né? O que vai gerar? Então, alfa igual a 1 vai dar o beta-j mais constante. Alfa igual a 0 vai dar 0 mais constante. 1 menos o outro vai me dar o beta-j. Né? E no final eu vou ter isso aqui, beta-j vezes xj menos o valor de referência. Né? Então, olhando o modelo linear, a gente tem uma noção do que ele está calculando para a gente. Né? Que é exatamente o que o Shapley calculou para a gente. Tá? Que é a contribuição da variável em relação ao nosso valor de referência. Né? Olha aqui, esse aqui é o que a gente tinha ali no nosso Shapley, né? Então, beleza, né? Então ele está dando a mesma informação para a gente. E a integral é fácil a gente aproximar. A derivada também é fácil, só que não é tão precisa, dependendo de como que a gente aproxima. Então, em alguns casos, como a gente vai ver mais para frente, a gente tem como calcular uma derivada simbólica do nosso modelo, e isso faz com que essa forma aqui de calcular a importância seja atraente, né? Então, quais são as vantagens do integrante gradiente? As mesmas do Shapley, tá? Só que muito mais barato para calcular, porque agora eu tenho uma aproximação melhor, que não depende de ficar fazendo amostragem, e eu tenho um caminho bem determinado para chegar no nosso ponto, né? Veja só, eu não preciso mais, no Shapley, eu precisava ficar mostrando um monte de pontos para chegar numa aproximação. Aqui não, aqui eu tenho um caminho certo, do ponto atual até o ponto de referência,
que eu posso falar, olha, eu vou querer, sei lá, 1.000 pontos aqui nesse caminho intermediário, tá? E caso eu tenha como calcular de forma simbólica, eu tenho como chegar na resposta muito mais rápido. Se pelo menos a derivada parcial for simbólica, melhor, já tá ótimo, né? A integral simbólica já é mais complicadinho, mas pode ser também uma forma de você otimizar o teu cálculo do valor Shapley para esses modelos. Então, aqui que cai justamente nesse terceiro ponto, né? Com modelos simbólicos eu posso ter uma expressão simbólica da importância. Então, veja que se no final das contas eu conseguir inclusive calcular a integral simbólica do meu modelo, eu não só vou ter uma função que avalia rapidamente qual é a importância de cada atributo, como eu também sei como é que é a forma dessa função. Eu tenho uma informação extra, né? Desvantagens. Mesmas do Shapley, exceto pelo custo. Tem uma outra vantagem também que eu posso escolher o valor de referência, não precisa ser a média. Então, veja que pelo menos isso eu tenho também a mais aqui, que eu posso usar para aquelas explicações contrafactuais, né? E outra desvantagem é que tem que ser possível calcular a derivada do modelo. Alguns são, né? Rede neural por exemplo, você sabe como calcular, nem que seja através de autograde, né? Mas outros nem tanto, como uma árvore aleatória, né? Que você precisa fazer uma estimativa grosseira. Então, quando aplicar o Integrated Gradient para algoritmos baseados em árvores, vocês vão perceber que ele não dá um valor muito preciso em relação a um baseline com SHAP, por exemplo. Tá? E com isso a gente termina então essa parte do curso, né, de explicadores agnósticos, e a partir da próxima semana a gente vai ver aplicações como causalidade, equidade, debugando modelos, né? E depois a gente vai finalizar com regressão simbólica, que é um outro modelo que fica no intermediário entre interpretável e caixa preta.